Bom dia, meus irmãos. Nosso quórum hoje vai ficar meio baixo, né, por conta das eleições, mas a gente vai dar início à nossa aula aqui com um pequeno atraso. Essas questões tecnológicas ainda tem algumas definições para nós. Meus irmãos, vamos iniciar então a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, né? Hoje nós vamos para o capítulo, deixa eu ver aqui, 24 da confissão, né? Deixa eu só mandar isso aqui lá para o Levi, ele vai projetar para ele. É Levi Santos, 1988, Gmail? Beleza, Levi, você projeta aí para a gente então? Tá aí, Levi, aí você, quando puder, projeta. Bom, meus irmãos, vamos então iniciar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, né, nesse domingo de eleição. Daqui a pouquinho quem não votou vai votar, né? Quem já podia votar, né? O pessoal maior aí dos mais sênior, né? Digamos assim, já podia votar. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema. O tema, deixa eu pegar aqui. É um tema difícil, né? Espinhoso talvez, porque fala um pouco dos nossos relacionamentos, né? E sempre quando a gente fala de casamento, divórcio, matrimônio, é algo que deve para nós, né, sempre ter alguma coisa, você conhece alguém, algum familiar, enfim, né? Mas, meus irmãos, lembre-se, o que a confissão de fé de Westminster é para nós? É a interpretação da palavra de Deus, tá bom? Ela não é inerrante, é claro, a gente sabe disso, só a palavra o é, mas ela é fiel ao que a palavra diz. Então, essa é a nossa interpretação aqui, então, confessional, como a nossa igreja vê a questão de casamento, divórcio e eventualmente novo casamento, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula. Eu queria fazer isso orando a Deus, pedindo a Deus a sua bênção, a sua proteção para o nosso dia hoje, pedir ao Senhor também sabedoria, né? E rogar, como a palavra de Deus nos diz, para aquele que vai ser o nosso próximo prefeito, né? Nós estamos aí no segundo turno, temos 2 candidatos, e orar para que a despeito de quem é o candidato, se foi o que eu escolhi ou não, mas que ele possa, pela graça de Deus, poder fazer um bom governo e exercer bem a sua atividade. Certo, meus irmãos? Vamos então orar. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso, de podermos olhar para a Tua Palavra e tirar delas lições preciosas para a nossa vida. De poder, Senhor, entender qual é a Tua vontade para nós. De entender, ó Deus, como devemos proceder nesse mundo caído, nesse mundo difícil. Mas queremos, ó Pai querido, fazer isso sempre debaixo da Tua graça, da Tua proteção, com muita humildade, tentando, ó Pai, sempre estar mais próximo, conectado ao que a Tua Palavra diz. Por isso, ó Deus, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que possamos sair daqui, ó Deus, entendendo daquilo que o Senhor tem para nós. Da mesma forma, nós queremos suplicar nesta manhã de domingo, manhã de eleição, que o Senhor abençoe o nosso próximo prefeito. Que o Senhor seja com ele, dê a ele a Tua graça, a Tua misericórdia, para que possa fazer um bom governo. Possa olhar, a Deus, para os mais pobres, possa olhar, a Deus, para os problemas que a nossa cidade enfrenta e que possamos melhorar nesse sentido. Nos ajuda, Pai querido, ser com ele, ser com os vereadores, enfim, todo o corpo, assessores e afim que comporão então esse governo, para que seja de fato um governo abençoado pelo Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Certo, meus irmãos? Eu vi rapidamente, ele já colocou para a gente, então, nós estamos estudando a confissão de fé, isso aí vocês já sabem, né? E hoje a gente vai para esse capítulo 24, que fala sobre matrimônio, tá bom? Então, a primeira questão que eu quero colocar aqui, meus irmãos, é a ideia de que a Bíblia nos dá uma ordenança de como o matrimônio deve ser. Então, esse é um texto que a gente conhece bem, e diz lá o primeiro parágrafo: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Alguma dúvida aqui? Não, né? Tá bom. Então eu vou seguir. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Tudo bem isso, meus irmãos?
Então, o que a gente está dizendo, ou o que a confissão de fé diz? Que o casamento, ele é entre homem e mulher, né? Então ele é um casamento heterossexual, ele é um casamento monogâmico, porque é um homem e uma mulher. Parece meio bobo eu falar isso, mas hoje a gente tem que explicar as coisas muito bem, né? Principalmente advindo disso. Então é entre um homem e mulher. Então, poliandria não pode, né? Várias mulheres ou uma mulher para vários homens. E da mesma forma também não pode um homem e várias mulheres, tudo bem? A Bíblia diz o seguinte, e aí tem um texto clássico que você vai abrir aí para mim, Gênesis 2:4. Esse texto você tem que ter de cabeça quando você vai falar sobre casamento, tudo bem? O que Gênesis 2:4 diz para nós, que traz para nós essa verdade muito tranquilamente, para que a gente possa hoje falar daquilo. Gênesis 2:4 diz assim, todo mundo achou aí? Eu queria que você achasse, deixasse o seu Bíblia marcado, para que você entendesse, né, como é que Deus, desde o princípio, criou isso, tudo bem? O que ele diz lá? Por isso, o que está escrito aí, meus irmãos? Deixa o homem, pai e mãe, Gênesis 2:4. Eu falei 2:4. 2:24, quem falou 2:4? 2:24 mesmo, vocês... Era só para ver se estavam aí prestando atenção, de manhã, né, o pessoal ainda não acordou. É 2:24. Vamos ler agora todo mundo junto? Vamos lá. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus irmãos, então, essa é a base bíblica que nós temos para a ideia da monogamia, ou seja, a instituição da família cristã é vista nisso. A gente sabe que existem várias culturas em que isso não é verdade, né? Em que coisas como essa acontecem, e de certa forma isso está sendo meio normal nos tempos em que a gente vive, tempos escuros, é claro, né? Essa é a ideia. Então, e aí você fala assim, pastor, mas isso aqui está no Novo Testamento, aliás, está no Antigo Testamento, mas e no Novo Testamento? A gente tem alguma coisa a esse respeito? Por isso a gente vai lá para Marcos agora, e eu não vou errar agora, hein? Marcos capítulo 10, versos 6 a 9, tá bom? Por que, meus irmãos, estou dando duas referências? Porque uma questão que às vezes aparece é a ideia de que, olha, pastor, mas isso aqui está no Antigo, isso aqui não tem, valia só lá, hoje não vale mais, tem alguma coisa dessa natureza? Então, para os irmãos entenderem que essa questão, digamos assim, ela nunca foi revogada, né? Não existe essa revogação. Tirar aqui o som meu. Olha que interessante. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. E aí, uma questão importante. Você sabe quem está falando isso? Quem está falando isso nesse momento do texto? Jesus Cristo. E ele diz: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe. Meus irmãos, então, conseguem entender que Jesus, ele ratifica essa questão do casamento, ele confirma essa questão do casamento? Por quê? Porque talvez na nossa mente, e essa é uma pergunta difícil, pelo seguinte, pastor, eu entendi aqui, mas vamos pensar aqui nas histórias bíblicas, né? Aí você vai lembrar de quem? Jacó. Por que Jacó? Porque Jacó teve quantas esposas? Aí você vai lembrar da mãe de Samuel, aliás, do pai de Samuel. O pai de Samuel teve quantas esposas? Aí você vai lembrar de Davi, né? Aí você fala assim, e aí, pastor, mas... E aí, meus irmãos, a gente tem que entender que e a Bíblia não é claramente contra essa ideia, mas em alguns momentos isso foi tolerado biblicamente falando, tá bom? Mas jamais foi a vontade de Deus, né? Jamais foi a vontade de Deus o casamento entre um homem e várias mulheres. Isso jamais foi a vontade de Deus. Isso vinha de uma questão pagã que era muito comum lá. E aí vocês sabem que numa sociedade patriarcal existia uma desvalorização da mulher muito forte. Então era normal que a mulher era considerada quase que, digamos assim, um objeto em que o marido era dono da sua mulher. Então, obviamente, dentro desse
contexto patriarcal que a gente não vive mais, a mulher tinha esse status, mas a Bíblia sempre entendeu que o casamento é entre um homem e uma mulher. E ele vai dizer o seguinte, uma coisa importante, que há aqui uma separação. Como assim uma separação? E olha que interessante, tanto no texto que nós lemos em Gênesis, quanto no texto que nós lemos em Marcos, diz algo que a gente às vezes passa batido, que é a questão de, e deixa um homem seu pai e a sua mãe, e se torna os dois. Essa ideia de deixar aqui é importante para que a gente possa estabelecer essa relação, porque quando a Bíblia diz de deixar, eu sei que você vai fazer, pastor, mas hoje a condição financeira nem sempre é tão boa, né? E às vezes a pessoa não consegue comprar uma casa e ele faz um puxadinho lá na casa da mãe, né? Meus irmãos, talvez isso não seja o ideal, né? Porque o ideal é que você tenha a sua própria casa, né? E esse afastamento geográfico ele é bom, mas a gente sabe que isso não é verdade para todo mundo. Mas a ideia é que aqui deixou, então, o homem, né, a mulher, eles deixam aquele núcleo familiar e agora eles formam um novo núcleo familiar. Por que isso? Pode parecer meio bravo, né, a gente pensar assim. Obrigado, meu irmão. Pode parecer meio bravo a gente pensar assim, mas a ideia é de que é uma célula que vai dando origem a outra célula. É assim que a sociedade vai se formando, né? E aí vale lembrar, e a gente sempre tem esse conceito de que famílias fortes, né, formam uma sociedade forte, formam uma igreja forte. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, Deus instituiu no ato da criação a relação social, emocional, sexual e interativa entre os dois primeiros homens criados, Adão e Eva. O casal, então, nossos ancestrais, eles iniciaram a humanidade dessa forma. Tudo bem? Então, Deus, ao estabelecer essa unidade essencial, integradora, homem e mulher, quis que todos os seres humanos fossem gerados num lar formado por um amor recíproco, de colaboração mútua, de compreensão, de tolerância e aceitação entre homem e mulher, de sentimento, cultura, enfim. Então, o casamento ele envolve uma relação tão estreita, né, que não é só, tem a questão física, que talvez seja a questão mais íntima, né? Como é que o relacionamento mais íntimo entre dois seres humanos tem a questão sexual, mas existe também a questão psicológica, a questão de afeição, a questão de amor. Então a ideia é que essa união se dá em vários planos, né? Tem o plano físico, mas também tem o plano espiritual, tanto que a ideia de uma só carne é a ideia de que agora os dois, mesmo sendo dois, formam um só, né? Essa é a ideia, formam um só. Tudo bem, meus irmãos? E só para completar essa ideia aqui, né? Paulo, quando fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 2, ele nos diz o seguinte: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio esposo. Então, a ideia sempre de Deus está ligada ao casamento. Tudo bem? Meus irmãos, eu sei que isso aqui é bem, para nós, é bem chover no molhado, né? Isso aqui a gente já sabe, mas é importante que isso seja ratificado sempre no nosso entendimento. Tudo bem? Seguindo aqui, então, a confissão de fé diz, né? E essa é uma questão importante, né? O Novo Testamento, o Velho Testamento, né? Ele permitia o divórcio. Você fala, pastor, como assim? Moisés permitiu o divórcio e Jesus disse isso, né? Por causa da dureza dos corações dos homens, isto é, da decorrência do pecado, da infidelidade conjugal e da promiscuidade sexual, o divórcio foi um paliativo legal que beneficiava o marido infiel e castigava a esposa. Então, eu queria que os irmãos abrissem aqui em dois textos que são importantes para a gente falar um pouquinho sobre essa questão. O primeiro deles, a gente já abriu aí, que é Marcos 10, tudo bem? Mas eu queria ler um pouco mais. Então, abra sua Bíblia em Marcos 10, dos 5 até o 9. Abriu aí? Marcos 10, 5 a 9, olha o que diz: por causa da dureza do coração, ele me deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a sua mulher e unirá. E esse texto a gente já leu. Mas é interessante pensar que Jesus está corrigindo uma compreensão. Olha que interessante, Jesus está aqui
corrigindo algo. Eu até peguei um papel aqui, eu esqueci, mas enfim. Jesus está corrigindo algo que havia lá no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento existia a ideia de que o divórcio poderia ser feito, né? E o texto diz o seguinte, quer ver? Vamos abrir esse texto lá? Deuteronômio, a gente já lê esse texto. Deixa eu só pegar ele aqui, meus irmãos. Eu anotei ele antes de sair. Eu já vou achar o texto aqui, eu perdi ele, mas a referência que eu tenho dele aqui está em Levítico 18:19, que é um texto importante. Quando Cristo fala sobre o divórcio, né, ele tem em mente, e é importante, daqui a pouco eu pego o texto de Deuteronômio que eu quero falar aqui, daqui a pouquinho eu já acho ele aqui no meu esboço. Quando Jesus fala sobre o divórcio, existia a ideia e uma interpretação possível do texto de Deuteronômio que dizia o seguinte: olha, o homem pode até se separar em alguns casos, né? E aí era muito específico esse caso que podia se separar. Só que existiam aí duas interpretações. De que o judeu antigo ele podia separar sua esposa por qualquer motivo que ele considerasse abominável. Então, por exemplo, se ela ficou cega, ele podia se separar dela. Se ela quebrou a perna ou ficou manca, aleijada, ele podia se separar dela. Se ela de repente fez uma comida que não agradou ele podia se separar dela. Então, essa era uma interpretação ruim, mas que era corrente naquele tempo. Só que existia uma outra interpretação que dizia o seguinte: não, o divórcio jamais deve ser operado, a não ser em caso de traição, em caso de adultério. E essa era a grande questão do tempo. Então o adultério era a única forma possível, né? E Jesus ratifica isso, de separação. Se não for essa, Jesus não ratifica a outra. A gente vai ver que tem mais uma, que o próprio apóstolo Paulo também ratificou, por uma questão óbvia, né? Mas o casamento é uma união indissolúvel. O que quer dizer com isso? Casado uma vez, casado para sempre. Tá, meus irmãos? Casado uma vez, casado para sempre. E essa é a ideia que a Bíblia sempre nos dá. Então, essa é a grande... Pode falar, minha irmã. Mesmo que tenha divorciado, mas diante de Deus... Casou uma vez, minha irmã, casado para sempre. A gente vai ver que tem dois paliativos, mas que na verdade são mais tidos como exceção do que como a regra. A gente vai ver eles daqui a pouquinho. Então, Levi, passa para Lucas, passa para a gente aqui próximo, por favor. Diz o seguinte, o próximo parágrafo da confissão: o matrimônio foi ordenado para mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana e para uma sucessão legítima e da igreja por uma santa semente e para impedir a impureza. Então, meus irmãos, esse parágrafo é importante porque é o seguinte, eu sempre falo dessa questão. A gente trouxe na nossa bagagem cultural o catolicismo de algo que é algo muito forte ainda na nossa cultura. E para o catolicismo, o casamento ele é o que? Um sacramento. É meio antagônico pensar nisso, mas o sacramento e o celibato são sacramentos. O não casar e o casar são sacramentos, né? Então, enfim. Mas a Igreja Católica tem essa ideia que o casamento ele tem, o objetivo dele é a procriação. Então é muito comum vocês verem católicos, e isso obviamente vai gerar uma grande confusão,
de que a questão ou a prática sexual dentro do catolicismo, ela somente tem o fim de quê? De sucessão, né? Ou digamos de propagação da raça humana. Então, tem uma questão muito forte ainda de que a questão sexual no casamento, ela é somente para procriação, ou seja, para aumentar a raça, né? Digamos assim. Mas a Bíblia, meus irmãos, não nos diz sobre isso. A Bíblia nos diz que o casamento, ele é vivido nessa intimidade e que a relação sexual, ela deve ser vivida dentro do casamento também para o amor entre o casal e também, obviamente, como prazer para o casal. Então, mesmo pensando essa ideia católica que a gente tem, as relações sexuais, elas devem, e aí tem um mandamento, né? E aí a questão de que o corpo do homem pertence à mulher e o da mulher pertence ao homem. Então, a ideia que a Bíblia nos dá é que essa questão sexual, ela dentro do casamento, dentro da parede, digamos assim, né? Dentro do matrimônio, ela deve ser praticada e vivida por todos os casais. E aí, meus irmãos, cai uma outra questão. Pastor, e se eventualmente isso não tenha acontecido no meu casamento? Meus irmãos, em última análise você está em pecado. Em última análise você está em pecado. Porque a Bíblia diz isso claramente. Vamos abrir nos textos então, que diz lá isso daí. Gênesis 2,18. Vamos lá? O outro estava procurando, era Deuteronômio 24. Obrigado, Maivane. Que era aquela questão do divórcio, né? 24, obrigado. Eu anotei esse texto, eu saí de casa ali, li ele várias vezes, porque tem uma expressão lá, obrigado. Daqui a pouco eu vou explicar essa expressão que tem duas interpretações, essa aqui é a questão, obrigado. Então, meus irmãos, o que Gênesis 2,18 diz? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja... O que ele falou? Falhei uma auxiliadora que ele seja idônea. Por que idônea? Uma que seja igual a ele. E aí a gente já tem um princípio de igualdade que a Bíblia... Olha que interessante, né? A Gênesis, vamos lá, foi escrito aí mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo, né? Meus irmãos, o mundo não tem bilhões de anos, né? Olha que interessante. A Bíblia sempre disse uma coisa que a gente parece que quer viver agora e que o feminismo quer distorcer, de que homem e mulher são iguais. A Bíblia sempre disse isso. Homem e mulher são iguais. E a Bíblia é clara em dizer, por isso que a mulher foi criada do quê? Da ideia da costela. Por que não foi criada da cabeça? Para ficar acima. Não foi criada do dedão do pé, digamos assim, para ficar abaixo. Mas ela é uma igual. Olha que interessante, meus irmãos. Uma auxiliadora que seja idônea. Idôneo quer dizer igual, né? Então a Bíblia sempre pregou essa verdade que para nós deve ser vivida. E aí um outro texto, 1 Coríntios 7,12, em que eu vou falar sobre isso também. 1 Coríntios 7,2, aliás, perdão, 7, o 2 e o 9, vou ler só um pedacinho, diz assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, olha que interessante, Paulo está dizendo o seguinte: olha, se um casal, se você não tem o dom do celibato, porque existe o seguinte, existe o dom do celibato, e é bom que a gente fale sobre isso. Existem pessoas que não querem casar, não vão casar e vão viver muito bem assim, obrigado. Tudo bem, meus irmãos? E aí, isso ia ser muito para os pastores, presbíteros, né? Que sempre vê a irmãzinha lá, fala: ô irmãzinha, né? Tá jovem na igreja, tá na hora, né? Tá ficando. Meus irmãos, pastor, presbítero, não é Santo Antônio, né? Não é casamenteiro, né? Existem o dom do celibato e pessoas vão viver assim, né? Pastor, mas eles não vão enfrentar o problema da solidão em algum momento da vida? Meu irmão, o casamento tem tantos outros problemas e você está preocupado com esse? Então, cada um vai ficar com os seus problemas, né? Você tem os problemas de casamento, né? Da vida a dois, você vai ter os problemas vivendo só, mas cada um vai ter o seu dom. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se porém, né? E a Bíblia diz viver abrasado. Deixa eu tentar aqui transferir essa ideia de viver abrasado, né?
É aquela ideia talvez do pessoa que não se aguenta, né? Então está sempre ali namorando uma e outra, não sei, isso jamais, né? A ideia é que a Bíblia diz o seguinte: você tem o dom do celibato? Amém. Viva feliz, né? E sirva a Deus. Ah, pastor, eu não tenho. Você não tem? Então que você casa. E aqui na igreja, né? Pena que não tem muitos jovens aqui, mas eles vão ouvir aqui depois pelo vídeo. O jovem que tem assim, namora uma, depois namora outra, e vive sempre nesse chove no molho, né? O casamento, meus irmãos, o namoro, né? Dentro do namoro é uma concepção nova, vocês sabem disso, né? A Bíblia não tem essa expressão de namoro. O que tem ali próximo disso, digamos, é uma relação ali, mas que já era considerado casamento, inclusive. Você lembra de José e Maria? Eles nunca tinham tido relações, mas eles já eram considerados casados, porque casamento tem uma conotação distinta. Então, mas a ideia que o texto nos passa, então, ou a ideia que eu quero trazer para os irmãos dentro disso, é que namoro é uma concepção nova, né? Eu sei que o que eu vou falar é meio brega até, mas a gente deveria repensar um pouco mais dentro do namoro dentro da igreja, né? Você vai dizer, pastor, isso é difícil hoje, mas o problema é que essa relação íntima, né, que os casais de namorados têm na igreja, né, o leva muitas vezes ao pecado. E assim, o casal não consegue se segurar, né? Tá sempre ali, né? Naquele fogo todo, né? E essa ideia do abrasado. Então o que a Bíblia recomenda? Que você se case, entendeu? Então olha que interessante, Paulo dizendo isso, ele ratifica um conceito que é importante. A ideia de que o sexo dentro do casamento é algo prazeroso e não somente como alguns entendem que é só para procriação. Paulo então nos dá a grande expressão de que esse é um prazer mútuo entre homem e mulher. Bom, meus irmãos? Então, casei, estou casado, aproveita, meu irmão, porque essa é quase o mandamento para você. Tudo bem? Tranquilo até aqui, meus irmãos? Então, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 28. O marido completa a esposa completa o marido, na mais perfeita e ordinária interação existente entre os dois. É claro, anatomicamente, biologicamente falando, né, é o casal, né? A Bíblia nos diz sobre isso. Então, o sexo é importante na união conjugal como componente natural do prazer e meio de reprodução. Então, há esses dois aspectos, o prazer e a reprodução. Tá bom, meus irmãos? Tinha mais coisa para falar sobre isso daqui, mas em outro momento a gente trata mais desse assunto, tá bom? Vamos para o próximo tópico aí, que vai falar um pouco sobre casamento misto, né? E aí é uma coisa importante para nós, né? Olha o que a nossa confissão de fé diz, e eu já vou dar os textos que nos trazem, nos remetem a isso. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, então, a todos que são capazes de dar um conhecimento ajuizado. Vamos traduzir essa frase? O texto diz que o casamento são entre pessoas capazes de assumir responsabilidade. Então, quando eu digo capaz de assumir responsabilidade, a gente já exclui pessoas muito novas, né? Então, esse não é o ideal, né? E aí, obviamente, que aqui não é nem... É que eu ouvi um dado que eu achei meio estranho, mas que o Brasil está entre os países que mais tem casamento entre casamento infantil, né? De crianças. Vocês sabiam disso? Então isso é um dado alarmante, né? Existem países em que uma pessoa de 70 anos, vocês já viram isso já? Casa com uma menina de 10. A Bíblia veementemente, né, diz que, olha, se não é o ideal. É claro, meus irmãos, dentro da cultura, a idade, né, não é algo que eu vou falar assim, nós estamos então com quantos anos, né? Uma pessoa que tem 20 pode casar com uma pessoa que tem 40? Quem sou eu, né, para falar que ele não vai poder, né? Mas a ideia é casamento entre pessoas capazes de assumir responsabilidades, né? Tudo bem? Essa é a ideia que a gente tem que ter no texto. Então vamos lá, é lícito casar. Então se eu tenho responsabilidade, se eu posso assumir responsabilidade, então eu posso casar. Mas
mas, olha o mais aí, né? Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros. Vocês sabem o que é papistas? Não? É muito interessante porque quando a confissão de fé foi escrita, existia muito a rivalidade entre católico e protestante. E para o católico, e a confissão de fé não chama de católico, porque católico é uma concepção nossa, né? Como é que eles chamam as pessoas que são da Igreja Católica Apostólica Romana? De papistas. Por que papistas? Conseguem saber? Dá para entender por quê? Por causa do Papa, né? A autoridade do Papa. Então a ideia da confissão de fé é muito grande em falar, olha, não dá para casar protestantes e católicos. Então, seguindo aí, não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Eu não vou falar o nome de uma pessoa aqui, mas me veio o exemplo dela na cabeça, de que muito crente, uma menina muito crente, não é da nossa igreja, ela se casou com uma pessoa que não era da igreja, né? Foi aconselhada de não fazer isso, mas resolveu casar com alguém que não era, não porque ele era de uma outra igreja, né? Nem essa era a questão. Ela casou com alguém que era alheio à fé cristã, e era muito comum para ele todas as outras questões, assim, de sair de casa na sexta-feira e voltar só na segunda, sabe? Para ele isso daí era o normal da vida. Aconteceu que em determinado momento ela ficou grávida, teve um filho, né? Saudável, claro. E aí o marido dela foi deixando ela, até um tempo em que ele devia pagar o aluguel e não pagou. Chegou um tempo, para os irmãos entenderem, em que ela foi despejada, né? E vai lembrar, despejo não foi aquela questão judicial, né? Ela morava ali dois, três cômodos no terreno de alguém. Ela foi, o dono falou, olha, hoje você vai embora porque fazem, sei lá, 5 meses que você não paga o aluguel, né? Então não é aquele aluguel, né, bonitinho, né, que a gente faz lá na imobiliária, enfim. E aí, rapaz, ela se viu na rua com uma criança. Já pensou na dor, né? Você imagina você sem casa, porque você está sozinho, você tem um amigo ali, né, que você vai bater na casa dele, né? Ó, amigo, ó, aconteceu isso aí, né? Possivelmente você tem alguém aí, né, pai, a mãe, que vai tocar. Mas você imagina você está com uma criança. Então, olha como traz sofrimento essa ideia do jugo desigual. E eu queria marcar um texto aqui importante para você pensar nisso, né? Agora você estudar em semente de casamento, mas nos dá essa grande ideia. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Alguém pode ler bem alto aí para sair na gravação? Segunda Coríntios 6,14. Pode ler bem alto. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto em sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Meus irmãos, o texto não necessariamente trata do casamento. Se você ler o contexto, você vai falar, mas aí não casamento. Mas eu estou pegando aqui o princípio geral, né? Cuidado com as sociedades entre pessoas opostas. Você fala assim, pastor, mas tem um ditado aí que diz que os opostos se atraem, né? Meu irmão, isso aí é só no inferno. A gente sabe que a vida cristã no casamento, ela é difícil. Você imagina então quando casam pessoas que pensam totalmente diferentes umas das outras, né? Pastor, mas eu já vi muita gente aí que fez e deu tudo certo. Amém por isso. Mas pensa o seguinte, você vai pegar um voo daqui para Paraná, cidadezinha, terra boa, e você sabe que de cada 10 voos, 9 caem. Pergunta, você vai arriscar?
Aí, não, vai que eu vou, né? De cada 10, 9 cai, você fala assim, não, eu vou de carro, né? Vou deixar vou demorar um pouco mais. Essa é a ideia, meus irmãos. Glória a Deus que existem pessoas que conseguiram trazer, né, para a igreja, mas isso não é o comum. O comum é o contrário, infelizmente. E você imagina, meus irmãos, você casa com uma pessoa que não é cristã, aí chegou domingo, você vai fazer o quê? Vou para a igreja. E ele quer fazer o quê? Tudo bem, vocês se acertam ali, vai dando certo ali, aí chegou um momento, chegou lá o rebento, chegou lá o garotão, ou a menina, né? Aí vamos criar, vai batizar onde? Vamos ensinar princípios, mas quais? Conseguem perceber, meus irmãos? O casamento misto sempre traz prejuízo, e quando não traz, é porque a graça de Deus operou na vida daquelas pessoas, né? Você já notou quantas vezes no Antigo Testamento Jesus fala sobre essa ideia de povos que se casaram e coisas que aconteceram? Então, meus irmãos, o exemplo clássico, né? Sansão e Dalila, né? Sansão era quem? Juiz, israelita, tinha a volta do Nazireu, não tinha? E aí o que aconteceu? Uma questão engraçada aqui, né? Por que Sansão perdeu suas forças? Vocês lembram? Foi por desobediência, mas desobediência é o que necessariamente? Sansão tinha um voto de Nazireu. A gente às vezes quando ensina isso na escola dominical, a gente fala que Sansão perdeu a força porque cortou o cabelo dele, não foi? Mas a ideia é que cortar o cabelo, ele desfez o voto de Nazireu. E é por isso que ele então perde lá os seus superpoderes. Mas isso aqui são parentes, né? Mas o que ele fez? Ele casou com quem? Então ele era de onde, vocês lembram? Filisteia. Filisteu, você lembra do Filisteu famoso? Grandão? Os filisteus eram o que, meus irmãos? Inimigos do povo de Deus. Olha, é que o brasileiro não tem inimigo, né? Graças a Deus, né? Mas você imagina, a questão chega a ser pior ainda, porque ele não só casou com alguém que não era do povo, mas ele casou com alguém, ou com um povo que era inimigo do seu povo. Aí, não preciso nem falar, né? Você sabe o final da história, né? Você viu como é que a coisa acabou. Então, meus irmãos, a Bíblia é muito clara dentro dessa questão. A Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Certo? Irmãos, tudo bem aqui? Então, a ideia é que Deus nos deu um casamento onde a gente pode comungar de uma sanidade, um equilíbrio mental e psicológico, de um equilíbrio físico, né? E obviamente com a ideia de formar famílias fortes. Claro, meus irmãos, eu não tenho aqui a ilusão de pensar que todo mundo vai ter um pai, uma mãe, vai crescer bem, enfim. A gente sabe que, infelizmente, para muitos de nós, isso não foi verdade. É muito triste pensar, mas nem todo mundo teve o privilégio de ter a sua mãe e o seu pai por perto. Talvez por um acidente, né, que dizimou um ou outro casal, mas a ideia que a Bíblia nos dá sempre é que a gente vença através do Espírito Santo essas barreiras. Então, por exemplo, eu tive problema na minha família, né? Não fui criado com os meus pais, né? Mas eu sou jovem, eu vou casar, então eu vou me esforçar para que os meus filhos, né, tenham um ambiente sadio, certo, meus irmãos? E toma cuidado, né? Olha, quando recentemente, né, eu estava falando assim, olha, família é pai, mãe. Eu entendo o que ele quis dizer, família tradicional, pai, mãe e filho, mas a gente tem que pensar, meus irmãos, que várias atrocidades acontecem, né? Eu me lembro, vocês vão lembrar aqui um casal do Parque Esplanada, não sei se vocês lembram como eles estavam vindo, se eu não me engano, né? Vocês lembram desse acontecimento? Quando bateu lá não me lembro bem, falando que eu veio do Samuel esses dias, a gente lembrou desse caso.
em que morreram lá algumas pessoas lá da igreja? Vocês lembram disso? Quando morreu, bateu, acho que uma van que estavam vindo, enfim. Infelizmente ali, um casal foi ceifado e o filho ficou. E o filho foi criado por quem? Pela avó. Mas a gente tem que pensar que esses são casos que isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Pela dureza do coração, às vezes um dos cônjuges obstinado vai embora, né? E é o ideal? Não. Mas Deus nos dê a graça, meus irmãos, de passar por esses momentos sem validar a questão, né? Você fala assim, não, mas esse aqui é o ideal de Deus. Não é o ideal de Deus, mas se Deus... se isso aconteceu comigo, se isso infelizmente aconteceu na minha vida, na minha família, né? Eu vou viver com isso, vou vencer com isso, mas sempre vou ensinar, né? Que o caminho da família, o caminho do matrimônio, enfim, é o caminho que Deus quer para as pessoas. Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo até aqui? Perguntas? Então tá bom. Vamos seguir aqui sobre o jugo desigual. Então, o jugo conjugal tipicamente desigual, infelizmente, mancha, macula a vida das pessoas. Mas ao descrente que quiser apartar-se, e aí, meus irmãos, tem uma questão importante aqui. Paulo, lá, ainda falando de casamento, diz o seguinte lá em 1 Coríntios 7,15: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, e em tais casos não fica sujeito à servidão nem do irmão, nem a irmã. Deus tem chamado para a paz. Então, olha, esse caso aqui é muito específico. Pensa na igreja lá de Corinto. A mulher foi para a igreja, se converteu, ou o marido, uma das partes. Em determinado momento eles falam assim, mas eu não quero mais ficar com você. Aí a pergunta, isso e agora? É lícito a separação? Meus irmãos, a Bíblia nos dá a ideia, e aí lembra que eu falei que tem duas coisas aqui que a Bíblia diz pelos quais, né, são os únicos motivos que a gente pode considerar a separação. O primeiro deles é a ideia do adultério. A gente falou um pouquinho, eu vou falar um pouco mais. E a segunda é quando a pessoa resolve deixar o lar. A pessoa fala assim, olha, eu não quero mais, né? E ela fala, mesmo você insistindo, mesmo vendo todo aquele caso, ela fala assim, eu não quero mais, e vai embora. O que eu faço, pastor? Meus irmãos, principalmente no nosso país, todo mundo é livre, não é? Eu posso amarrar alguém, né? O pastor pode chegar lá com uma corrente, né? Fala assim, já que a irmã não quer ir, então faz o seguinte agora, o pastor pega a corrente, né? Coloca lá, amarra ela no pé da cama. Pode fazer isso? Pode. Então se a pessoa resolver e ela falar, eu não quero mais, e obstinadamente, né? Vai existir um processo legal, mas obstinadamente quiser fazer isso, então aquela pessoa que foi deixada, ela então se torna inculpável e agora ela pode, caso queira, contrair um novo casamento. Mas por quê? Porque o seu esposo resolveu deixar. Eu quero falar agora de uma coisa muito polêmica aqui, meus irmãos, e eu falo com muito temor e tremor: violência no lar. E aqui eu falo para todos os meus irmãos, aqueles que estão me vendo também em casa, né? E essa é a posição da nossa igreja quanto a essa questão, certo? Pastor, e a violência? Não foi adultério, mas a pessoa, o cônjuge bateu no outro, né? Vou falar do clássico, é claro, né? Da questão do homem, né? Da violência contra a mulher. O que a nossa igreja deve fazer? Qual que deve ser o conselho do pastor? Primeira questão, denúncia, né? Você vai denunciar onde? Lei Maria da Penha. Ele tem que ser denunciado na delegacia da mulher. Ponto 1. É pacífico, tá bom, meus irmãos? Pastor, mas ele é da igreja. Tem que ser denunciado, meus irmãos, né? Violência contra a mulher tem que ser denunciada. Eu sei que a gente tem a questão ali muito grave na sociedade de que a mulher às vezes é sustentada pelo marido, né? Tem uma questão financeira, eu sei que tem várias questões envolvidas, tá bom? E eu quero falar para os irmãos aqui que eu não estou simplificando uma questão que é complexa, mas o que eu estou dizendo, se isso acontecer, seja lá quem for, né, da igreja ou não, denúncia. Quando chegar isso para o conselho vai chamar a pessoa aqui, respectivo. Se for da igreja, certeza, ele vai ser disciplinado. E meus irmãos, não por menos ele pode até ser preso. Por quê? Porque é um crime. Conseguem entender isso? E aí você fala, mas aí pastor, bate na esposa. A Bíblia ainda assim considera
tanto no adultério, tanto até nessa questão, considera a questão do perdão. Tudo bem? Mas eu queria que os irmãos pensassem assim: aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três, pastor, e aí, eu vou perdoar isso até quando? Nesse caso, meus irmãos, o que a pessoa está fazendo? É um abandono do lar. Por que um abandono? Porque a gente não promete, quando vai aquela cerimônia bonita, né? Entra a noiva, né? Todo mundo, o que eles prometem? Vou ser fiel, né? Vou cuidar, vou zelar, né? Enfim, não tem todas as promessas. O que ele está fazendo? Ele está descumprindo uma promessa feita. E o descumprimento, pastor, mas eu não casei na igreja. Você casou no cartório, você fez a mesma promessa, tá? Fez a promessa, a gente tem que cumprir. E se a gente não cumpriu essa promessa e está usando de violência contra a pessoa que Deus nos deu, é sinal de que a gente tem abandonado ela. O abandono, sim, é passível de separação. Conseguem entender, meus irmãos? Eu sei, é uma questão difícil, é uma questão complicada, infelizmente é uma questão muito próxima de nós, infelizmente, mas biblicamente falando, legalmente falando, é assim que deve ser, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tá bom? Irmãos, eu queria só lembrar o seguinte: essa é a nossa posição como igreja presbiteriana do Brasil, tudo bem? Existem homens muito sérios, como por exemplo John Piper, que ele tem uma posição diferente, né? Que o casamento é indissolúvel mesmo sendo por relação sexualista, mesmo sendo por adultério, né? Então ele diz, mesmo assim, a relação ela é... E eu entendo o que ele quer dizer com isso, porque o casamento, meus irmãos, é algo muito precioso para Deus. Tanto é que Deus obviamente não gosta do pecado, mas uma das palavras que a gente usa quando fala de divórcio é que Deus odeia o divórcio. Vocês conseguem entender? Ele diz que não gosta do pecado, ok, mas para o divórcio ele diz que ele odeia. Para a idolatria ele diz que ele abomina, mas para o divórcio ele diz que ele odeia. Portanto, o divórcio não é algo da vontade de Deus. Então, essas causas de separação, eles são a exceção em última análise. Pastor, mas eu e minha esposa, a gente não está se dando mais bem, sabe? Ela torce para o Corinthians, torce para o Palmeiras. Meu irmão, coisas como essas são irrelevantes. Hoje não tem muito esse negócio, não tem? A gente vai separar por incompatibilidade. Já viu essa expressão, né? E hoje, você sabe o que eu fico assim, aflito? Que hoje há uma me ajuda aí com a palavra. Obrigado, Levi. Do divórcio. Então, teve um casal aí, que eu não vou dizer o nome não, um casal famoso desses aí, que disse assim, eu li isso numa dessas manchetes aí: olha, a gente está se separando, né? Casalzinho famoso aí, né? Não está se separando, mas a gente ainda se ama, tá? E olha, até o último momento, quando a pessoa me deixou, a gente ainda se chamava de amor. Meus irmãos, não dá para romantizar um divórcio. Você consegue entender isso? Agora a gente está bem, a gente ainda se ama, mas a gente resolveu que é melhor que a gente não fique junto. Diria o nosso amado presbítero Abel, não faça uma garapa, né? Não dá para engolir um negócio deles. Deus odeia o divórcio. Não dá para dar mais. Obrigado, Levi, desculpa. Depois você falar de novo a palavra. É isso aí, o divórcio. Não dá para falar que olha que bonito, olha o casal se separou, olha, mas está vendo como é bonitinho, Gui, olha, eles estão ali tão fofinhos, né? Semana depois um outro está com o outro, mas segue a vida. Tudo bem aqui, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Eu disse para os irmãos desde o começo, não é um tema simples, né? Não é algo trivial, algo que mexe com as nossas vidas. Vamos seguir aí? Bora aí eu coloquei aqui, mas só para os irmãos saberem, a gente também tem a ideia na confissão de fé que não deve haver casamentos entre pessoas consanguíneas. Você sabe o que é isso, né? Então é proibido, né, pela palavra de Deus, casamentos incestuosos. E aí, vocês sabem o que eu estou falando aqui, né? Provavelmente não pode casar pai e filha, e coisas dessa natureza. Sobrinho e tia,
Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Isso aqui é bem tranquilo, né? Primo pode. Primo pode. Ufa, né? Salvei aqui. Tem um casal de 70 anos, inclusive, que é primo. Vamos. Então, essa é a ideia. E aí, meus irmãos, Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, que tinha alguém, e olha o que diz lá, tinha um homem que possuía a mulher do seu próprio pai. Ao que dá a entender, era sua madrasta, né? E Paulo diz que ele tem que ser veementemente repreendido e expulso da igreja, tá bom? Então essa é a grande questão. Então não pode casamento incestuoso, consanguíneo, e aí vai. Bora aí rapidamente aí, motivos para a dissolução. Eu falei um pouquinho, mas agora eu vou falar sobre isso. Então. O adultério ou a fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, da parte inocente, justo motivo para dissolver o contrato. Vamos pensar aqui no espírito da época, tá bom? Existia um momento em que eu já estava noivo, né, de alguém, e é por isso da ideia da fornicação, porque a fornicação é relação sexual entre pessoas solteiras. Tinha um momento que eu já tinha um contrato de noivado, mas eu traía a esposa, eu traía minha noiva, mas eu ainda não tinha casado, né, não tinha tido relações, então eu podia também quebrar esse contrato, tá bom? Então, adultério, né, um contrato sendo descoberto antes do casamento, da parte inocente, justo motivo de dissolver o seu contrato. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio, né, e depois de obter divórcio, casar-se novamente, se a parte infiel, como se a parte infiel fosse morta. A ideia do texto aqui, então, é o seguinte: se eu sou a parte inocente, né, no adultério, se eu sou a parte inocente, então eu tenho legalidade para casar, né, para separar e casar novamente. E agora eu vou para aquele texto lá, Marivane, obrigado aí pela sua colaboração. Eu vou para o texto que a gente falou, né? Eu estou no 24, 24:1, olha que diz lá. Esse texto é bom vocês terem na cabeça. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela, e a questão, meus irmãos, desse texto é essa expressão, coisa indecente. Diz lá: e se ele lavrar um termo de divórcio, lhe der a mão e a despedir de casa, e ela sair da sua casa, se for em casa com outro homem, esse é o Então, o que tem aqui? Se ela fizer alguma coisa indecente. Então, há duas interpretações possíveis para essa coisa indecente. Uma ruim, que é a ideia do seguinte: o que pode ser uma coisa indecente? Foi o que eu falei. A mulher ficou cega, separa. A mulher queimou arroz, separa, né? Fez um café fraco. O café fraco ele tem que... Brincadeira. Separa. Então, existia assim, coisa indecente, podia ser qualquer coisa. Mas a coisa era complicada. Mas, né? Existia uma outra pessoa que dizia que coisa indecente tem a ver só com adultério. E Jesus ratificou qual interpretação? Só do adultério. Então conseguem perceber que para o judeu, e judeu tinha isso mesmo, ele separava qualquer coisa, né? Mulher queimou arroz, rua, né? Vou casar com outro. E aí vai. A Clenícia estava feita de sair, né, que o arroz não, está sempre com soltinho, né, Clenícia? Já está na... Tá bom, meus irmãos? Então, essa é a grande questão que ele nos dá a carta de divórcio, tá bom? E aí também a ideia de uma e eu falei isso para vocês, né? De quando a pessoa deixa o seu lar. Meus irmãos, estou encerrando aqui a minha aula hoje. Pode falar, minha irmã. E aqueles casais que se divorciam, que separam, ele já fez o divórcio, depois torna a volta de novo em casa, porque aconteceu isso na minha rua. Minha irmã, sua pergunta foi excelente, porque eu queria acabar com essa notícia. Tá bom? Seguinte, separou, não foi por adultério, separou, não foi porque a pessoa deixou, por incompatibilidade, né? Separou por incompatibilidade. Separaram,
né? E aí cada um foi para o seu lado, né? Mas a pessoa ainda era muito jovem, né? Aí, sabe uma coisa né? Resolveu aí, começou a namorar outra, casou. Meus irmãos, a Bíblia não vai baixar, isso é importante, né? A Bíblia não vai abaixar a regra para servir ao nosso conceito, tá bom? Então não pensa você que a Bíblia vai fazer o seguinte: mas ele é tão gente boa, né? Então agora, como pastor, né? A gente vai baixar a regra para essa pessoa poder estar. Meus irmãos, só essas duas coisas. Então, você pode até se separar de corpos, digamos assim, mas você sempre vai estar casado com ela. Somente nesses dois casos que eu disse para você: serção e adultério. Pastor, mas e agora? O que você faz? Aí, meus irmãos, olha, ontem eu fui dormir tarde à noite, porque eu fui tentar entender várias respostas possíveis para essa pergunta. Eu não queria fugir dela, porque eu acho importante a gente marcar aqui qual deve ser o nosso pensamento. E a primeira coisa, para responder essa pergunta, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: Deus odeia o divórcio, sempre. Mas lembre-se que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, né? Para todos os outros pecados há perdão, né? E aí, meus irmãos, eu vi um exemplo do reverendo Augusto que caiu como uma luva, assim. Ele disse o seguinte: certa vez ele estava na igreja, e eu tomei isso para o meu ministério também. Certa vez ele estava na igreja, ele foi pastor em uma determinada igreja, mas antes, né, tinha um rapaz que se separou assim, né? Se separou, era da igreja, era líder da igreja, né? Sei lá, devia ter algum tipo de ministério de liderança na igreja. Se separou, foi embora da igreja, né? Aí foi para uma outra cidade casou, aí quis voltar para a igreja. Aí quando voltou para a igreja, o pastor falou da outra igreja, falou: olha, é o seguinte, antes de você voltar aqui, você quer ser membro? Você vai lá naquela igreja e vai resolver o seu problema. E aí chegou naquela igreja, chegou lá, bateu. O reverendo Augusto disse que não conhecia o moço, porque era do ministério anterior, do outro pastor. Ele chegou e falou: pastor, olha, e contou toda a história. Eu estava aqui na igreja, eu tocava, sei lá, era líder, me separei, enfim, fui para outro lugar, achei a moça, tá. O pastor falou o seguinte: ok, meu irmão, você está arrependido do que você fez? Essa é a grande questão. Você está arrependido? E ele falou: pastor, eu estou arrependido. Se você pudesse voltar atrás, você faria isso? Você teria outra opção? Você continuaria casado? Pastor, se eu pudesse voltar atrás, enfim, de fato, eu jamais me separaria. Ok. Porque você entendeu que o seu outro casamento foi pecado? Sim. E se você pudesse voltar atrás? Mesma ideia. Meu irmão, então é o seguinte: a gente não, que é outra coisa, eu não vou promover um novo divórcio. Você não vai se divorciar da pessoa que você está agora, mas você vai ficar com ela, certo? Vai amar a sua esposa e vai seguir a sua vida com ela, tudo bem? Mas você vai ter que vir aqui na frente, na igreja, e pedir perdão para todos os irmãos. Mas por que pedir perdão? Porque quando a gente casa, o que a gente faz? A gente sempre pensa nisso, né? Quando você casa, está tudo bonitinho, né? Faz a promessa aqui, pastor, né? Chora o noivo, chora a noiva, chora o pai, chora a mãe, abraça, aquela coisa toda, troca aliança, tudo bonito, né? Mas quando desfaz, aí é quase que numa câmara secreta, né? Aí ele veio à frente da igreja, pediu desculpa para a igreja, certo? Então ele foi recebido na comunhão de novo. Mas ele não vai exercer mais cargo de liderança na igreja. Ele não vai poder mais ter qualquer ministério na igreja. Poder participar da igreja? Claro. Por quê? Porque você não pode deixar a pessoa em disciplina permanente. Vai ser recebido, mas não vai ter mais nenhum cargo de liderança. Não vai ser um diácono, não vai ser um presbítero, né? Um líder de algum ministério, né? Vai talvez participar de forma coadjuvante, digamos assim. Mas por quê, meus irmãos? Porque não tem um exemplo, tá bom? E quando a Bíblia diz que o presbítero deve ser marido de uma só esposa, uma das interpretações é essa, tá bom? Entenderam, meus irmãos? Vai acontecer casos aqui na igreja? Infelizmente. Mas qual deve ser a nossa atitude? De misericórdia e de amor. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, Ele diz que vai perdoar. Cabe a nós então, né, os moralistas, não perdoar? A gente vai perdoar.
mas ela não deve mais exercer cargo de liderança dentro da igreja. Mas vai ser perdoada, vai ser recebida na igreja, vai participar da ceia do Senhor, vai criar os filhos, vai ter os filhos batizados, e vida que segue. Mas, meus irmãos, eu volto a repetir, isso deve ser a exceção, porque o casamento, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, recado aqui aos nossos jovens solteiros: quer casar, meu irmão? Pensa bem, porque na hora que você falar assim, e você chegar para mim e falar assim: ah, pastor, mas eu não estou arrependido do que eu fiz, eu vou fazer uma oração para aqui, porque é o seguinte, você falou até que você morra, eu vou fazer uma oração para você cair morto na mesma hora que você falar para mim que você quer separar. E aí, se você morrer, não tem problema, né? Aí era o que você falou mesmo, né? Tem que a morte separe, a morte te leva e aí vai. Brincando, mas não vou orar para você morrer não, viu? Mas eu só queria que os irmãos saíssem daqui com uma grande questão. Eu acho que essa aula fecha isso. O casamento não é um sacramento, mas é uma instituição que Deus deu. Resolveu casar? Então agora seja homem, mulher de respeito e leve isso até o final da sua vida. Pensa bem, tem como pensar? Não tem? Tem como pensar. Pensa bem, né? Assim, vocês viram um pastor que falou assim: ah, pastor, eu quero muito casar com meu namorado, mas eu tenho medo porque o meu namorado ele bate na mãe dele. Aí o pastor falou assim: minha irmã, então casa logo com ele, porque a mãe dele não aguenta mais para ele poder bater em você. É claro, ele está sendo irônico, mas você consegue entender? Está sendo irônico, né? Não casa, é claro que não. Mas pensa nisso, né? Ora, você é casal, né? Apaixonou, né? Aquela coisa, né? Já muda o status no Facebook, já faz tudo. Então, meu irmão, pense, né? O casamento é algo sério diante de Deus, né? Para que a gente possa fazer isso na dependência do Senhor, né? E uma vez casado para sempre. O casamento só acaba quando outra pessoa morre, ou você, né? Também. É uma possibilidade. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar então, agradecer ao Senhor e terminar então a nossa aula de hoje. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por poder olhar para a tua palavra e, ó Deus, verificar a seriedade que o Senhor atribui ao matrimônio, que seja um leito sem mácula. E, ó Deus, nós entendemos e sabemos que o pecado endureceu o nosso coração, de tal forma que muitas das vezes, ó Pai, nós não queremos perdoar, nós não queremos relevar as coisas e colocamos o nosso coração à frente, as nossas vontades, como se fossem as mais preciosas, mais perfeitas. Por isso, ó Deus, perdão pelas nossas faltas, perdão pelos nossos pecados, e nos ajude a criar um coração cada vez mais próximo do Senhor, para que, ó Deus, esse privilégio daquele que o Senhor deu, porque a palavra diz que aquele que encontra uma esposa, encontrou a benevolência do Senhor, possa ser visto, vivido por cada um aqui. Isso, ó Deus, pela tua graça, o Senhor chamou pessoas que não casaram, que não têm esse interesse, que elas possam viver de forma santa, reta, conforme a tua palavra nos diz. Mas que, ó Deus, a gente possa entender com profundidade a seriedade que é o casamento, a seriedade que é, ó Deus, constituir uma família, respeitar e amar, e ainda que isso custe a nossa própria vida. Perdão àqueles que não conseguiram manter, ó Deus, a sua fidelidade conjugal, perdão àqueles que infelizmente caem nesse caminho. Misericórdia dessas pessoas, misericórdia, Senhor. A nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, encerrada a nossa aula, bom dia a todos, né? Para quem não votou, bons votos, que Deus o abençoe nesse domingo de Arecim.